Você está no Visão Cristocêntrica. O nosso propósito é nunca tirarmos os olhos da cruz de Cristo. Fique conosco, voltaremos já já, logo após a vinheta. Bendito seja Deus, a nossa fortaleza. Muito obrigado por você estar aqui mais uma vez conosco no Visão Cristocêntrica, onde o nosso propósito é nunca tirarmos os olhos da cruz de Cristo. Então hoje, dando continuidade ao nosso quadro No Caminho das Escrituras, onde só as Escrituras é o mapa que nos leva para o céu. Estamos aí com mais um programa e aqui queremos estudar a Palavra de Deus juntos, poder aprender mais do Senhor. E aí eu te convido para estar junto conosco. Se ainda você não faz parte dessa família, venha estar conosco aqui no nosso canal, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, que é muito importante para o nosso crescimento, para que essa mensagem chegue a muitas outras pessoas. Estamos também no Facebook e no Instagram, divulgando sempre a Palavra de Deus. E isso para nós é o nosso prazer, falar das coisas do reino de Deus. Então, vamos caminhar junto conosco, vamos estudar um pouco a Palavra de Deus. Queremos aí falar sobre, hoje, o livro de Colossenses, capítulo 1, do verso 9 ao 11. Mas especificamente nesse vídeo vamos tratar só do verso 9. Mas ainda eu te chamo a dar uma olhada que, se caso você não tenha ainda assistido os outros 2 vídeos dessa série de Colossenses, pause esse vídeo, vá lá no nosso canal, assista os vídeos da série anterior de Colossenses, do livro de Colossenses, e depois volta para cá para a gente caminhar, pegar essa estrada juntos para a glória de Deus e aí pegarmos e nos aprofundarmos na presença do nosso Senhor, ok? Então é um prazer ter vocês aqui e agora vamos falar um pouco a respeito de Colossenses, que é um livro que vai nos abençoar muito, que vai nos trazer muito conteúdo para o nosso crescimento, para a nossa vida espiritual. Então hoje vamos falar a respeito de um assunto muito importante. Olha comigo essa frase para a nossa reflexão. Você já parou para pensar que a oração feita na dependência de Jesus pode muito em seus efeitos? Vamos pensar sobre esse tema? Na verdade, é uma frase, é uma pergunta que vai nos fazer refletirmos sobre o nosso tema principal da nossa conversa, que é o poder através da oração cristocêntrica, aonde vamos trabalhar aqui qual é, na verdade, o que está por trás dessa oração cristocêntrica que o amado apóstolo Paulo faz pelos seus amados irmãos em Colossos. Então vamos ver 7 pedidos do apóstolo Paulo na sua oração, que ele faz aos Colossenses, e dentro disso olharemos as seguintes abordagens. O teor da oração cristocêntrica, verso 9, que vamos tratar hoje nesse vídeo. Depois nos demais vídeos, verso 10 e 11, o alvo da oração cristocêntrica. Depois a habilitação por meio da oração cristocêntrica, no verso 11 ainda e verso 12. Então, eu quero citar para vocês uma frase muito importante aqui que vai fazer ainda mais a gente refletir, que é do nosso amado reverendo Hernandes Dias Lopes, que ele fala o seguinte: um santo de joelhos enxerga mais longe do que um filósofo na ponta dos pés. Então, amados irmãos, a filosofia, o conhecimento, nada adianta se nós não vivermos aos pés do Senhor. Por isso que o maior tesouro que o cristão pode manter em sua vida é uma vida de oração. E que o Senhor nos ajude, porque é disso que eu tenho buscado, é disso que eu tenho pedido ao Senhor que me capacite. E junto com os irmãos eu quero compartilhar com vocês esse ensinamento que o Senhor está nos dando aqui por meio do livro do apóstolo Paulo. Então quero ler com vocês na versão NAA, para que a gente possa ter um conhecimento desse texto e assim meditarmos nele para a glória de Deus. Leia junto comigo na versão NAA. Por esta razão, também nós, desde o dia que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Olha que coisa maravilhosa. E aí, meus amados irmãos, a gente vai entender que o Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando ele fala a respeito disso aqui, pela vida do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo quer tratar do tema o teor da oração cristocêntrica. Qual é o conteúdo, qual é o que tem dentro, qual é o recheio dessa oração.
não são coisas materiais, não são coisas humanas, não são coisas para o bem próprio do apóstolo Paulo, mas pelo contrário, nós vamos ver o que o texto diz. Então a gente entende que o apóstolo Paulo, quando ele está de joelho, sua teologia cresce, ele entende a sua humanidade e ao mesmo tempo entende a grandeza da majestade de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo, ele, depois de Jesus, foi o que mais nos falou, nos ensinou, né, em todo o Antigo Novo Testamento, o maior escritor do Novo Testamento, porque vivia uma vida de acordo a uma vida de oração aos pés de Jesus, sempre buscando ser parecido com ele. E é isso que a gente precisa tirar como lição para as nossas vidas. Então vamos lá. Vamos analisar primeiro o conhecimento da vontade de Deus. O que Paulo quer dizer isso? Nesse momento, Paulo está orando, fazendo um contraste, porque nesse momento a gente está dentro de um cenário que os falsos mestres estão tentando entrar nessa igreja, tentando disseminar um falso ensino nessa igreja. O apóstolo Paulo entende que o ensino que eles querem passar é o ensino de um conhecimento secreto, de um conhecimento que na verdade só algumas pessoas selecionadas poderiam ter, mas o apóstolo Paulo fala, não, eu oro a Deus para que vocês tenham o pleno conhecimento da vontade de Deus e transbordem desse conhecimento. Então Paulo faz um contraste com os ensinamentos falsos desses mestres que estão tentando entrar na igreja. Essa é a primeira oração, é o primeiro pedido que ele faz a Deus, de 7 pedidos que ele vai fazer a Deus até o verso 11, pela vida dos irmãos na igreja aos Colossenses. Agora Paulo está tratando que, na verdade, esse conhecimento de Deus é um dom, assim como é uma ação da graça pelo Espírito Santo. Então Paulo entende que esse conhecimento é profundo, é muito mais profundo do que um conhecimento simples, superficial de quem é Jesus. Muito mais. E isso também vai mostrar que a vida cristã, meus amados amigos e irmãos, não pode ser vivida de uma forma medíocre, superficial. E a profundidade da vida cristã é adquirida na vida de oração, na vida de joelho. E muito mais a gente aprende que a vida de oração, muitas das vezes, ela não vai ser nem sempre por nós, mas por outras pessoas que cheguem a esse conhecimento. Paulo aqui está orando por uma igreja que ele fundou, né, com base no trabalho de Epáfras, que ele nem conhecia esses irmãos. Mas o seu amor por essa igreja fazia com que ele orava por esses irmãos que ele mesmo nem conhecia, pedindo para que eles pudessem chegar ao conhecimento da plena vontade de Deus. E também a gente vê entendimento espiritual e sabedoria. Se a sabedoria fala sobre a revelação de Deus no coração do homem, o entendimento espiritual fala sobre a aplicação desse conhecimento todo no coração do crente. Então, quando Paulo fala de entendimento, aplica, Senhor, todo esse conhecimento profundo no coração deles para que eles não vivam mais outra coisa senão a tua vontade, o teu querer. E aí a gente consegue entender que o evangelho vivido pela vida do apóstolo Paulo, nessa vida de oração, não é uma coisa que a gente enxerga que é uma vez ou outra, é uma prática diária. O apóstolo Paulo tinha uma vida de oração, nós vamos ver que ele sempre está dando graças a Deus, sempre orando, sempre clamando ao Senhor, sempre na vida aos pés da cruz. E esse é o ensinamento que o apóstolo Paulo está nos dando, que o teor das nossas orações só vai ser um cristocêntrico se estivermos aos pés dele, aos pés de Jesus. Porque os pedidos que estarão nos nossos lábios serão sempre para a glória do seu nome, para que o nome dele seja glorificado. E ao clamar por irmãos que ele nem conhece, Deus está sendo glorificado na vida do apóstolo Paulo. E a gente vê que sabedoria e entendimento, como eu acabei de falar, trata a respeito disso. E aí, D.A. Carson vai trazer uma reflexão profunda para a gente. Já partimos para o nosso fechamento dessa nossa conversa. Olha o que ele diz. A oração é um meio apontado por Deus para nos apropriarmos das bênçãos que são nossas em Cristo Jesus. Então essas bênçãos não são materiais, não são carro, casa, mas pelo contrário, é a bênção de poder se apropriar, de conhecer, de entender que Jesus Cristo, porque ele se revelou a nós por meio da sua palavra, somos seus filhos, e ele se revela por meio desse santo livro que quer nos ensinar a ser parecido com ele. O apóstolo Paulo vive essa vida e a gente pode aprender isso com ele nesse texto.
que o teor da sua oração é um teor de uma oração cristocêntrica. Então, a gente entende aqui, para finalizar, que como o apóstolo Paulo, ele diz que ele ora por pessoas que ele nem mesmo conhece. E a gente pode concluir que o primeiro pedido da oração de Paulo é para que eles possam conhecer a vontade de Deus. O que você tem orado? O que nós temos orado? Vamos concluir fazendo 3 aplicações para as nossas vidas, para que a gente possa, desse verso, tirar as aplicações para as nossas vidas e assim vivermos segundo a vontade de Deus. Então, a primeira aplicação que a gente precisa ter é que precisamos orar por pessoas que conhecemos, tanto quanto pessoas que nós não conhecemos. Pessoas não crentes como pessoas crentes. Orar por nossas vidas e por outras pessoas. Porque quando nós oramos com esse conteúdo que o apóstolo Paulo está apresentando aqui, para pedir ao Senhor que leve pessoas ao conhecimento da vontade dele, essa oração glorifica a Deus. E o Senhor, se assim permitir, ele vai atender, ele vai fazer com que o seu nome seja glorificado, levando pessoas ao pleno conhecimento da sua vontade. Não porque eu orei, mas porque a gente ora aos pés da cruz, na dependência de Jesus, debaixo da vontade dele. Ele atenderá para o louvor da sua glória. Segunda aplicação, ore para que pessoas cheguem ao conhecimento da vontade de Deus nos nossos tempos. Hoje, nesse tempo que nós estamos vivendo, de pandemia, de situações tremendas no mundo, ore. Muitas das vezes estão pedindo por pessoas serem curadas e isso deve ser pedido, mas não podemos esquecer que a oração maior, que plenamente deve estar norteando nossos corações, é: Senhor, leve pessoas ao pleno conhecimento da Tua vontade, para que elas vivam em novidade de vida e nunca mais vivam com medo da morte, porque em Cristo Jesus a morte para nós já foi vencida. E a terceira aplicação é a coisa tremenda para as nossas vidas. Eu quero chamar você, meu amigo, meu irmão, você que me ouve nesse momento, nesse vídeo. Se você ainda não tem conhecimento dessa plena vontade de Deus, porque certamente o que chegou até você foi o pleno conhecimento de um Deus, de um Cristo que não é o verdadeiro. Mas nesse momento, por meio desse texto que o apóstolo Paulo está nos ensinando, tirando lições aqui, Jesus está te chamando a conhecer verdadeiramente a plena vontade dele e ter entendimento espiritual e viver uma vida transformada. Mas para isso é necessário que você e eu reconheçamos os nossos pecados e curvamos diante dele para que possamos ser transformados pelo poder da sua palavra. Meus amados irmãos, então essa é o nosso momento aqui no Caminho, a nossa caminhada nessa estrada termina por aqui hoje, mas voltaremos nos nossos próximos vídeos tratando do verso 10 em diante, os outros 6 pedidos de Paulo na sua oração pela vida aos Colossenses. Que Deus nos abençoe. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre nós. E se você gostou desse vídeo, compartilhe, deixe o seu like e que possamos assim nos ver no próximo vídeo aqui no Visão Cristocêntrica. Um forte abraço a todos vocês. Nos encontraremos novamente aqui no Caminho das Escrituras no Visão Cristocêntrica. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.